Vamos chegando, reconectando, elevando as frequências. Mais um dia aqui. Lindo, olha esse pôr do sol, gente. Que coisa linda, maravilhosa. Igual esse que vos fala, cada dia mais bonito também. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos liberar esse RAM. Vamos liberar esse chakra vocal. Né? Aqui a gente tá num espaço público. Não dá pra ficar gritando. Não a todo momento. Às vezes dá, né? Às vezes é possível, mas com propósito. E hoje de manhã eu tava passando por uma experiência daquelas catárticas. Eu percebi que tem algumas coisas assim que a gente consegue liberar dentro da gente quando a gente se permite vocalizar, né? A gente tem aqui o nosso som. Som é energia, é onda, é vibração e ele perpassa todo o nosso corpo, todos os nossos corpos. Ele conecta, ele transmite, ele emana. E dentro da gente, ele permite que os nossos chakras se alinhem um pouco melhor. Que a gente consiga retirar calos energéticos que a gente está carregando aí ao longo do dia. Então, por exemplo, minha voz ela tá um pouco mais carregada. Ela tá um pouco mais carregada, mais grave, com um pouco mais de raiz. Isso também tem a ver com o meu corpo. Um controle corporal, um controle dos meus órgãos internos para permitir com que essa energia que está vindo lá da base flua para cima, passe as camadas e chegue aqui com energia. Às vezes a gente tem alguma parte ali da gente que está descarregada e daí a voz sai fraquinha. E se a gente investigar através da vocalização e se permitindo um pouco ir além do básico, e um pouco além do falar, e um pouco além do simplesmente cantar no jeito que você está acostumado, você consegue descobrir algumas coisas, algumas travas, qual ponto do teu corpo está travando. Isso você vai conseguir relacionar com o chakra, relacionando com o chakra você consegue relacionar formas de você estar balanceando aquela energia, seja através de postura, seja através de alimentação, seja através de respiração, tomar uma água, outros elementos. Cada ponto vai te indicar uma coisa. Se teu coração está doendo, se você não está conseguindo passar essa energia através desse campo, então talvez você precise investigar e sentir aquilo ali. E colocar essa energia para fora de uma outra forma, transmutar. Transmutação energética. E o som ele pode ajudar com isso também. Não apenas te permitindo identificar, mas sim transmutar. Inclusive eu gravei um podcast sobre isso e sobre linguagem. Linguagem que é a base da reprogramação do seu ser, do seu sistema operacional. Vamos lá, vamos reconectando. Sobre a vibração. Primeiramente, quando você fala, você consegue identificar na tua voz o que está desbalanceado. Se é energia, se é emoção, se é vitalidade. Vitalidade e energia são próximos, mas tem uma certa diferença, né? A gente consegue perceber quando o ar está mais carregado, ionizado, ele vai mais cortante, vamos dizer assim. Está mais carregado com cátions. Não sei se é essa bem a palavra, mas energia negativa, né? Não é negativa necessariamente, mas é aquela energia que vem de baixo, né? Aquela que sobe, aquela que atrai também, dependendo do caso, mas quando vem eletrificado assim, você consegue perceber na voz que chega um pouco mais cortante, parece um pouco ruidosa. E uma coisa que eu tenho percebido também é que conforme eu modifico a minha energia, eu consigo perceber a minha energia se alterar tempos depois de eu já ter resolvido a questão sobre a qual eu estava falando. Por exemplo, se eu estiver falando de uma coisa que eu ainda não resolvi, ou de uma coisa que está pendente, de uma emoção que está pendente, por exemplo. Eu ainda não sei se isso é apenas para mim, né? A minha percepção, a partir do momento que eu já superei certa dificuldade, aquilo ali não chega reverberando uma energia de dificuldade, por exemplo. Mesmo a mensagem que eu passei, ela se torna diferente. É um exemplo, tá? Tem muitas outras aplicações. Não sei se você está conseguindo me compreender. Se você está conseguindo me compreender,
Coloca aqui suas percepções lá no comentário depois. Qual que é a aplicação disso? Clara empatia. Você consegue medir quando a energia de uma pessoa em relação a algo que você disse mudou. Por exemplo, num áudio de WhatsApp. A pessoa ela te manda uma mensagem toda carregada, você vai absorver aquela energia, você vai processar aquela energia e depois quando você volta, o áudio da pessoa, aquele mesmo áudio, já vai estar com uma energia diferente. Você já vai estar recebendo aquilo de uma maneira diferente. E muito provavelmente, é aí que a gente precisa averiguar, mas na minha experiência, o que eu percebo é a energia da pessoa mudou, porque você mudou. Você mudou a timeline. Você fez a mudança, a transmutação energética. E aquela pessoa já não tá mais com aquela dor. Aquela pessoa já não tá mais com aquela energia. Você fez a troca. Você, a outra pessoa também. Tá tudo interconectado. Mas aquele problema, se você conseguiu resolver dentro de você, aquela pessoa já não tem mais. E é por isso que a gente fala que a gente é espelho e quando a gente cura nós, a gente está curando o mundo, a gente está curando o próximo. Até porque depois que você já produziu esse elixir dentro de você, você vai compartilhar isso. E se ainda ficou alguma coisinha, você vai conseguir ajudar essa pessoa. Desatar os nós, dissolver os calos energéticos, aquilo que trava a gente. E daí a outra coisa que eu estava falando é vocalizar para analisar. E hoje de manhã, como eu estava dizendo, eu passei por uma experiência onde eu comecei a vocalizar algo meio gutural também. Não apenas no grave, mas no agudo, no agudíssimo. Aquelas vozes mais... E você percebe que você tem drones. É a palavra em inglês. Em português eu chamo de ventarolas. Tem um outro nome. Enfim, tem partes do teu ser que você consegue sentir vibrar. Ou R. E quando você força, coloca energia, ele acelera. Às vezes dói, às vezes você vai sentir tosse, mas até o momento que você consegue afinar. Quanto mais você acelera, retira os calos, vai explorando as notas. Ó, percebe? Tem uma dissonância. Mas se você acelera, ó. E você vai sentir lá no teu corpo onde isso tá batendo, né? Tem certas coisas que vão vibrar mais aqui na cabeça. Por exemplo, do A. O A vai vibrar aqui embaixo. O U vai vibrar mais aqui em cima. E o vai vibrar mais na cabeça, ó. Quando eu falei A, não tá vibrando lá embaixo. Então tem alguma coisa aqui no meu canal que tá impedindo a energia de chegar aqui embaixo. A partir daqui. Não, agora tá chegando. Mas não tá com a força que poderia estar para poder tá chegando aqui no campo externo, né? Essa energia tá passando com mais intensidade. É algo para se experimentar, né? Eu tô falando aqui de uma forma intuitiva, vamos dizer assim, que eu sinto de compartilhar, né? Eu não tenho uma metodologia. É algo da exploração do teu ser. A exploração interna, o autoconhecimento, a autoexpressão para você se conhecer melhor. Como funciona o teu corpo, como funcionam os teus chakras, os teus centros energéticos, a tua voz, o teu som. E isso tudo você vai conseguindo utilizar em outras áreas da tua vida, né? Porque quando o teu corpo está balanceado, você age de uma forma diferente. Você vai agir com mais coragem, você vai agir com mais postura. Boa noite. Quando você consegue conhecer um pouco melhor a si mesmo, você consegue ter mais domínio sobre o teu corpo, mais domínio sobre a tua mentalidade, mais domínio sobre as suas emoções. E a vida vai ficando um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais. Você conseguindo controlar a si mesmo, você já não vai fazer determinadas escolhas. Não é todas, tá? Então eu tô falando aqui de uma perspectiva de alguém que conseguiu muitos progressos. Não todos, mas muitos.
Então você vai conseguindo fazer escolhas melhores a cada momento, a cada dia. Você vai progredindo e vai progredindo com mais consciência, com um senso do progresso maior, cada vez com mais capacidade. Por exemplo, ó, uma outra coisa para você experimentar aqui, que já é da ordem de domínio sobre o corpo, mas que está tudo conectado, porque é energia. Você está mobilizando, é uma mobilização de energia do teu campo físico, do teu corpo, que você pode estar utilizando na tua voz. Por exemplo, quando você tem rigidez, quando você aperta a sua mão e firma, você vai sentir um desconforto. Você vai sentir talvez alguma dor, talvez alguma coisa aí que esteja mal alinhada, mas você vai sentir essa força aqui na sua mão, essa firmeza. E você consegue passar essa firmeza aqui pro teu braço. E do teu braço você consegue passar pro teu tronco. Do teu tronco você consegue passar lá para a base da tua coluna. Você consegue passar para tua base, para tua perna. Você consegue contrair o seu corpo, e isso é energia, cara. Isso é energia, imantação, né? A imantação aí do teu caule. Você consegue passar isso para tua cabeça. Então, se você aperta assim a tua cabeça assim com essa firmeza, você vai fazer uma massagem aí dentro do teu cérebro, dentro dos teus músculos, dentro do teu rosto. Teu rosto funcionando melhor. Você consegue se expressar melhor. Você consegue enxergar melhor, você consegue respirar melhor, mastigar melhor, ouvir melhor. O que mais? Ó, tô forçando aqui. E essa firmeza, essa dureza que muita gente não tem, é uma força masculina. Ela é importante, cara. Força masculina é importante pra caralho. A gente acaba não dando tanto valor assim, né? Nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje. Cara, é algo a ser resgatado. É pra todo mundo, não é sobre homem e mulher, é sobre essa energia que tá em todo mundo. Assim como a energia feminina também é importantíssima, as duas são essenciais, senão a gente não funcionava. E é por isso que funciona. Mas às vezes a gente tá aí numa moleza, numa procrastinação, uma incapacidade de estar realizando as coisas na nossa vida por falta de energia, por falta de dureza, por falta de estar rígido. Uma certa rigidez, uma certa pressão, uma certa capacidade de se manter e de controlar o próprio corpo, os próprios pensamentos, de concentrar. Fica perdidão, né? Estamos aí no enfrentamento dessa questão aí também, mas já conseguindo balizar um pouco mais o pensamento, trazer uma palavra um pouco mais acertada, guiando o caminho com uma visão um pouco mais clara, sem tanta turbidez mental. É bom, é bom. Então é algo aí que pode ser explorado também a partir do som. Então quando você consegue limpar teu campo para que a energia flua, né? A tal da Kundalini, vamos dizer assim, você consegue estar distribuindo essa energia melhor no teu corpo, nos teus corpos, durante o teu dia, conforme a tua intenção. E daí a gente entra no nível superior, que é onde começa tudo isso, que é a linguagem. A linguagem é a base da sua programação linguística. Bom, eu já falei sobre isso com mais profundidade no podcast, que está linkado na descrição. E se você chegou até aqui, parabéns, muito obrigado. Deixa aquele curtir, aquele joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito e me responde. Beleza, então se você chegou até aqui, comenta o emoji daquela carinha que faz a linguinha assim, ó. Bom, agora eu vou falar da minha vida pessoal, que aqui é meu espaço também, é minha casa, e eu gostei desse formatinho. Eu vi uma outra moça fazendo, então basicamente ela traz ali diariamente, ela tá aí numa série de 111 dias, né? Hoje já apareceu muito pra mim essa questão da série, de fazer uma série, e vamos, né? Eu acho que dá pra fazer, acho que dá pra começar. Assim como eu tô precisando fazer uma dieta,
começar uma dieta e não negociar com o fracasso. Eu não sou uma pessoa que negocia mais com o fracasso. Eu não sou mais uma pessoa que negocia com o fracasso. Ó, a gente ainda tá reconfigurando esse negócio, a gente tá instalando esse módulo. Então, o que eu queria falar? Sobre esse momento, né? É o momento onde eu tô fazendo uma transição e eliminando pontos de autossabotagem, procrastinação, preguiça, com mais intensidade do que o comum. Até então eu levei bem na moleza, né, na leveza, e obtive muito progresso, né? Para quem me acompanha é uma coisa, mas agora para rasgação que eu vou precisar fazer, arrebentar, né? Quando a gente passa esse tempo no casulo, tem uma hora que a gente precisa arrebentar, tá ligado? E precisa de muita força, precisa de muito embalo. A gente precisa de muita rigidez, como eu estava dizendo. Então essa questão de controle mental, controle sobre a mente, controle sobre a própria linguagem, a linguagem interna, que tem muito a ver com tudo isso aí que você já vê sobre afirmações, reprogramação mental, PNL, declarações, decretos, orações. O que mais? Mantra, sankalpa, intenção do dia, caderninho da gratidão. Tudo são formas de você instalar e alterar o teu programa, o teu código. Então, ao longo desses últimos dias, tenho refletido também sobre como eu posso estar trazendo mais esse meu lado da computação para compreender além do que eu já sei e ajudar outras pessoas a também se programarem. Então, foi ontem que eu cheguei, então é um negócio muito recente, na palavra. E as palavras movem as coisas. Antes era palavra, e a palavra se fez verbo, começou a rodar. Então você tem o código, palavra, palavras, tokens, símbolos, organizados. E quando você coloca para rodar, você coloca movimento, você coloca a interpretação, a compilação, a transformação daquele texto em processamento. Você vai decodificar essa linguagem, essas palavras, e trazer a partir daquela sintaxe, a partir da forma como está escrito, a partir da semântica, a partir do que aquilo significa, você vai começar a executar, simular, projetar, processar. Então, você tem um código na tua cabeça. Você tem um código na tua cabeça. Você programou uma parte dele, só que você ainda não sabe fazer isso. Então a gente foi fazendo meio da gambiarra. Porém, algumas pessoas já conseguiram fazer isso num outro ambiente. E é o que a gente usa aqui no canal, é a questão da hipermodelagem. Então a gente está olhando para um campo para entender como que a gente consegue aplicar no outro campo. Eu fui estudar ciência da computação para entender como as máquinas funcionam, para poder entender como reprogramar a mente. Então, se você tem a palavra que se faz verbo, você consegue alterar a palavra interna, a tua palavra, as tuas palavras, o teu código. E é o que a gente fala de reprogramação mental. Só que dá para fazer isso de uma maneira mais intencional ainda, mais poderosa. Além de simplesmente afirmações. Isso é ótimo, é potente. E foi através delas que eu cheguei até aqui. Mas agora eu estou descobrindo que a gente consegue fazer programas mais avançados. Programas mentais avançados. Programas mentais avançados.
utilizando memória, ampliando a capacidade de memória. Por exemplo, um exemplo bem simples, que é a capacidade de você criar atalhos mentais. Por exemplo, eu estou desenvolvendo essa palavra que chegou ontem. Na verdade, já tinha chegado a versão antiga dela, tempos atrás, só que ontem ela se desenvolveu. Então agora é Solum. 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 S-O-L-U-M. Solum on. Parece Salomão, né? Parece. Solum on. Magia profunda. Magia profunda. Sistema S. Operacional. SO. Você sabe o que é um sistema operacional? Android é um sistema operacional. iOS é um sistema operacional. Windows, Linux, Mac. Todos esses são sistemas operacionais, que é basicamente a forma como o computador controla os programas enquanto eles estão rodando. Então, basicamente, você tem uma camada de aplicações que vão rodar, né? Tem coisas que rodam no background, no subconsciente, e tem coisas que rodam no foreground, no consciente. E a gente consegue formar programas que rodem tanto no consciente quanto no subconsciente, a partir da nossa deliberação. Preste atenção. Ah, agora eu tô gostando disso. Olha o segredo aí. Solum. Sistema operacional libertador, unificante e musical. Por isso que eu estava falando do som. Antes era só sistema operacional libertador. Porque é a forma como você, aquilo que eu já disse, inclusive cheque o episódio do podcast que está na descrição. Quando você reprograma o teu código com eficiência, você cria o código que libera os outros códigos. Você cria a solução que destrava as outras soluções, porque a partir dali você está no domínio do cavalo. Você está pilotando. Não vou te mostrar isso aqui ainda. Daqui a pouco, você vai pegar como que você controla o joystick. Se você está acompanhando, se não está acompanhando, você vai ter que voltar. Volta umas casinhas aí, você vai pegar a chave. Vamos lá. Habilidades mentais avançadas. Habilidades mentais avançadas. Para uns vai soar como loucura, para outros como a cura. Saiba utilizar. Então, eu vou te ensinar como que você instala um atalho na tua cabeça. Basicamente, você precisa de símbolos claros, de preferência ícones, que você consiga imaginar. Imagem. Você consiga fazer uma imagem. Por exemplo, um triângulo é uma imagem. Você consegue pensar num triângulo? Você consegue pensar num ponto? Você consegue pensar numa reta? Você consegue pensar num símbolo de mais, numa cruz? Você consegue pensar num círculo? Formas básicas. Então você vai pintar essa forma com uma cor. Isso aí já é mais avançado, né? Não precisa nem disso. Pode ser um negócio mais básico. Uma letra A, letra B. Você consegue pensar? Número 1, número 2, número 3. Você consegue pensar? Imaginar? Ver a forma dentro da sua cabeça quando você fecha o olho? Número 3. Você consegue desenhar? Tá bom. Pode ser um desenho básico. Pode ser um negócio bem anuviado, mas que você saiba que ele está ali. Básico. Pode ser um nome, pode ser uma palavra. Uma palavra, o nome de algo que você está fazendo no seu dia. Tipo,
faculdade, trabalho, casa, são atalhos, são tokens, são palavras. Você consegue pensar nessas palavras. Beleza. Agora você vai escolher um lado da tua cabeça, direita ou esquerda, para simplificar, né? Então você vai colocar assim, ó, casa do lado direito. Casa. E agora você vai instalar um atalho no meio que vai te levar para o teu banco de atalhos. Eu escolhi Solon, que é o meu sistema operacional libertador, unificante e musical. Então, quando eu entro nesse estado, eu consigo ter acesso a outros programas que eu tenho instalado dentro de mim, programas mentais, módulos programados. Um desses módulos é o módulo de atalhos. Para que servem os atalhos? Para lembrança rápida. É aquilo que eu falei de memória cache, né? No outro vídeo lá. Se você não viu, volta aí mais umas casinhas. Bom, memória. Hoje em dia tá bem difícil de lembrar muita coisa, ainda mais quando a gente tá nesse TDAH por celular, né? Excesso de tela. Então a gente consegue utilizar outras ferramentas. Uma delas é mental, puramente mental. Você não precisa de mais nada, não precisa de papel, não precisa de nada. Só precisa de um token, uma casa, por exemplo. Imagina uma casa e você vai colocar uma coisa que você precisa se lembrar que está relacionado com aquilo. Então aquele atalho vai fazer a conexão, a sinapse com esse outro conceito, essa outra tarefa que você precisa se lembrar. Eu preciso lembrar de lavar a louça na minha casa. Tá bom, mas eu preciso fazer outra coisa agora. Mas na próxima vez que eu lembrar da minha casa, que eu pensar na casa, que eu voltar para o meu estado, do meu sistema operacional, ou outro símbolo que você queira, que o sistema operacional te dá acesso a mais coisas, mas um símbolo que seja, tá? Meu caderno mental, tá? Chame do que você quiser. Você cria. Formas pensamento, você cria o que você quiser. É o teu mundo. É a capacidade imaginativa avançada que você pode utilizar ao teu favor. Então, você criando um atalho, beleza? Agora você consegue acessar ele com mais facilidade. Olha lá. Eu estabeleci um atalho relacionado a um negócio da qual eu estou fazendo parte, que eu preciso acessar um processamento que eu deixei rodando no meu subconsciente, e eu sei que em determinado momento eu vou precisar coletar essa resposta. Isso já é uma outra forma de você utilizar. Basicamente, eu coloquei um programa para rodar em background. Coloquei para rodar no subconsciente. Eu fiz um pedido, eu fiz uma solicitação, eu fiz um prompt, como se fosse um chat GPT. Você tem um chat GPT muito avançado dentro de você. Você só não sabe utilizar. Olha só. Então, eu coloquei um pedido para ser processado. Isso foi ontem. E quando a gente vai dormir, a gente processa isso com mais facilidade. Quando foi hoje de manhã, eu voltei aqui e já tinha sido processado. Mais à tarde, já tinha um pouco mais da resposta. Então é algo que você não precisa ficar pensando ali com a sua mente racional, com a sua mente lógica, com a sua mente objetiva. A sua mente subjetiva faz todo o trabalho por você. Às vezes demora um pouco mais de tempo, mas é o tempo necessário. Você tem que utilizar a sua mente para focar naquilo que você está fazendo ali naquele momento. Concentrar. Se aquilo não é o teu foco,
deixa no background. E você tendo um atalho, você consegue lembrar das coisas com mais facilidade. Você consegue organizar esses atalhos de uma outra forma. Isso aí já são formas mentais mais avançadas. Bom, se você se interessa por isso, deixa um comentário aqui que eu vou evoluindo, né? Vou trazendo coisas mais profundas. Se você tiver alguma questão, estamos aí para responder. E por enquanto é isso. Se aprender um negócio novo, se isso não vale um joinha, eu não sei o que vale, eu estou aprendendo, então me ajude também, né? O que vale um joinha, o que vale um comentário, o que vale um se inscrever, ativar o sininho. Vamos que vamos, vamos avante, sempre avante, cocriando horizontes, elevando gigantes, movimentando montes. Mais uma vez aqui com aquela força na botina, muita força, rigidez, rei manta o caule, rei manta e durerguei. Olha esse mantra, pega esse mantra antes de sair. Rei manta o caule, rei manta e durerguei, caule duro erguei, no amor na marra, caule duro erguei, no amor ou na marra, caule duro erguei, no amor na marra, caule duro erguei, como uma árvore rija, forte, no amor na mar, ou na manha, se você tiver já na suavidade. Na amarra às vezes é doído, é tenso. Pode ser na manha, no amor, você escolhe. Mas na amarra às vezes é necessário também, tá? É isso que eu tenho dito. Um beijo de luz no teu coração. Nossa, que vídeo longo. Talvez eu corte. Vamos ver os próximos capítulos. E até logo. Tchau.